Essa é minha avó e o pai dela era fotógrafo e coloria também as fotografias. E por isso ele não gostava que ela usasse maquiagem, porque assim como as fotos ficavam muito falsas, era isso que ele pensava de maquiagem nas mulheres. E na verdade eu nem sei se essa foto foi ele que coloriu, mas o fato é que o vestido dela foi colorido de rosa e ela nem gostava de rosa. Ela sempre usava vestido azul. Então, eu vejo um olhar de tristeza no fundo de não poder fazer as coisas que ela queria fazer e de ser quem ela queria ser. É isso. E eu trouxe as fotos da minha mãe da época em que ela começou a trabalhar como fotógrafa de rua. Ela, Mônica Maia, começou a trabalhar logo no primeiro ano pós-ditadura, em 1986. E foram os primeiros trabalhos das campanhas políticas de 87, 88, 89, como a campanha de Lula, Erundina, Collor e Ulisses, Brizola, Prestes. E todo o trabalho dela é uma grande inspiração para o meu trabalho hoje. Eu coleto imagens da cidade há 9 anos. São hoje cerca de 2.300 vídeos. E essa imagem, toda vez que eu passo por esse arquivo, ela me salta muito aos olhos. Eu acho que é a minha imagem favorita. E ela é de uma ordem dessas que tomam a gente e não são muito explicáveis, porque eu poderia falar que um corpo maduro dançando na cidade, no meio da multidão, me inspira e me arrebata muito, mas eu acho que é um jeito de ocupar a cidade que me inspira muito. Este é um parquinho de diversões que existia perto do rio das Águas Espraiadas, ali no Brooklyn Velho. Eu, quando tinha uns 7 anos, adorava ir brincar no parque. O meu brinquedo favorito era o carrossel, que girava, girava, girava. Eu girava no cavalinho e viajava para outros mundos. Eu revisitei esse parque com uns 15 anos, quando comecei a fotografar, e vi ele com novos ângulos, as sombras, as estruturas, as grades e a árvore se projetando na roda gigante. Eu trouxe 2 fotos de uma festa junina da minha infância. E, embora eu já não me veja mais nelas, me chamou muita atenção um comentário que minha mãe fez hoje de manhã ao vê-las. Ela dizia coisas como: nossa, Lucas, como você era bonitinho na sua infância. Olha como você era fofinho, você dançando. E hoje você tá essa coisa estranha, parece um velho andando. Acho que eu tenho um pouco de inveja dessa época. Eu escolhi trazer uma foto que eu acho bem antinatural, na verdade. Posada, assim, uma coisa meio de criança modelo, né? E acho que por isso eu pensei até em descartar isso, né? Ao mesmo tempo que ela me chamou a atenção quando eu estava mexendo nas minhas coisas, eu achei meio esquisito. Vendo ela, eu tentei identificar de que ano que era, vi que a bola é da Copa da França de 98, e acho que lembro que era uma fase muito, muito legal da minha vida. Lembro com carinho, assim, dessa infância aí dos meus 12, 13 anos. E acho que foi uma época muito legal, porque essa foto foi de uma viagem que a gente fez justamente para jogar futebol com o meu colégio. Eu estava com os meus amigos e tal. E acho que me marcou bastante. Tanto que eu tenho a foto até hoje comigo, né? Não com os meus pais. Nessa foto da direita para a esquerda está meu avô materno com seus patrões. Ele era um homem muito correto, parecia que gostava muito de mim, acho até que eu era a neta predileta. Quando ele ia no arraial fazer as comprinhas, ele não esquecia de levar um pãozinho para mim. Às vezes bebia, caía, mas o meu pãozinho chegava.
Essa foto é da minha avó Edith e do meu bisavô Tunico. No dia que eles saíram do sul de Minas e vieram, depois de 10 horas, descer em São Paulo, de trem. E era uma coisa obrigatória eles pararem na Praça da Luz para fazer uma foto como lembrança desse evento. Só que antes eles foram fazer compra, foi para isso que eles vieram. E ele era médico, ele comprou uns livros e embrulharam os livros em papel pardo e ele ficou segurando com um barbantinho. E ela ganhou um sapato preto de verniz que ela queria muito. Só que quando ele perguntou se serviu, se ficou bom, ela falou que sim, mas não, estava muito apertado. E aí essa foto, ela é uma mistura que ela me dizia que foi o dia mais feliz da vida dela, mas nunca ela sentiu tanta dor. E aí eu acho que essa foto, como está comigo há muito tempo, porque dizem que nós éramos muito parecidas, eu acho que eu aprendi aqui que é possível ser feliz e triste ao mesmo tempo. Por isso que eu trouxe essa foto, porque ela me diz muito dessa possibilidade, que eu acho que eu carrego até hoje. Um dia minha mãe parou a professora e perguntou: posso deixar ela aí 3 dias para ela conhecer a escola? A professora perguntava: quem quer perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha. Eu queria também falar, eu levantava a mão. A professora falava: então fala. Eu falava assim: é que hoje eu almocei arroz, feijão, ovo frito. E as meninas todas davam muita risada. E a professora falava assim: essas coisas de casa não é para falar. Depois, no outro dia, ela perguntava a mesma coisa: quem quer falar? Quem quer perguntar? Eu falava assim: sabe o que eu quero falar para a senhora? Que a minha tia está namorando e minha mãe não quer que ela namore com aquele moço. Aí era tudo risada de novo. Quando eu tinha 7 anos... Esse é o Grupo Escolar Júlio Pestana. Meu pai saiu dessa escola não porque quis, mas porque a professora agrediu ele. Ele nunca mais voltou para lá. Nessa segunda foto, o meu pai está de pé e é o segundo, da esquerda para a direita. Ele adorava futebol, ao contrário de mim, que nunca gostei. A única coisa que nós tínhamos em comum era gostar do mesmo time, o Corinthians. E, finalmente, essa terceira foto é o meu pai curtindo o que ele mais gostava na vida dele, a natureza. E isso, assim como ele, eu também curto demais. Eu trouxe fotos do meu pai, que eu acho que são momentos importantes na vida dele. Foi quando ele decidiu largar Portugal para morar no Brasil. As 2 primeiras fotos são dele se despedindo do amigo que estava vindo para o Rio de Janeiro. E a última é a foto em que ele definitivamente partiu para vir morar aqui no Brasil. Aí ele chegou, foi tomar banho naquele açude de Zé Ferreira, sabendo que o açude... Era contaminado? Sabendo que a água era para ele beber. Ali tua mãe lavava roupa e pegava água para beber, tudo. E todo mundo aqui só tinha aquele açude ali para... Nos últimos meses de vida do meu avô, eu tive a sorte de conseguir registrar algumas conversas do meu avô com meu pai. Então eu queria dizer ao meu avô o quanto eu amo ele, recitando um poema para ele. Sertanejo guerreiro. Na roça, no campo, o trabalho era tanto. Eu aqui de saudade me acabo em um pranto. Te amo, vovô. Procurando as fotos de família, eu encontrei 2 fotos. Na primeira foto, aparece o meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho. Meu irmão mais novo foi ocultado da foto. Pessoas que trabalhavam com ele, prestando uma homenagem a ele. E aí, o que me chamou a atenção é porque eu não estava achando a mim na foto. E eu deveria estar aí. Até que eu achei. Eu estou camuflada atrás de uma garrafa de Drures, um vaso de flores, encostada na barriga da minha mãe, bem pequenininha, observando tudo. Na foto número 2, também a mesma cena, só que já meu pai recebendo a homenagem propriamente dita, uma flâmula, todo mundo olhando para ele e eu coçando os olhos com sono.
E o que me chamou a atenção também, especialmente, é que ao me olhar aqui tão pequena, eu pensei como é que eu vi o mundo naquela época. E agora é tocante para mim pensar como que eu vejo o mundo que ela via e que talvez eu não veja. Tenho 68 anos e eu estou nessa foto sozinha. Estava numa praia e minha filha, com 4 anos, ela olhava essa fotografia e chorava, dizendo: mamãe, por que você está sozinha numa praia? Eu tinha que explicar, estou sozinha porque eu era sozinha, não tinha filhos nem nada. E ela, nessa foto ao lado, tinha 4 anos e hoje ela está sozinha, longe de mim, porque ela mora fora do Brasil. E eu dei um título para essas fotos: Solidão. Ela solitária e eu também longe dela. Eu escolhi essas fotos que foram feitas pelo meu pai há bastante tempo atrás, justamente pelo fato de serem anônimos, que eu sempre tive curiosidade de saber quem são. Vasculhando um pouco esses arquivos na busca por uma história, por uma memória, me surgiu uma memória que não está exatamente nessas fotos, mas que é uma memória recente. Ontem, saindo daqui um pouco mais tarde, quando eu passei ali embaixo do viaduto da 9 de Julho, tinha uma família, tinha um pai, uma mãe e 2 crianças brincando na fonte ali da 9 de Julho. E quando eu acessei essas imagens, que são exatamente de crianças brincando numa outra fonte, em outro lugar, isso de alguma forma se conectou com uma imagem, um gesto que ficou na minha memória nessas últimas horas e que, para mim, diz alguma coisa. Essa minha casa aí no Porto da Barra foi a última casa que eu morei em Salvador, antes de mudar aqui para São Paulo. É uma casa muito especial, apesar da loucura que ela é. Ela está no centro da Babilônia de Salvador. O Porto da Barra, onde você pode encontrar absolutamente tudo, desde a praia mais linda de Salvador até as principais mazelas da cidade. É onde Salvador é mais Salvador, talvez, depois do Pelourinho só. Escolhi essa foto achando que deveria falar sobre a rua dos últimos 60 anos. Mas a história que tem que ser contada é outra. A moçada estava jogando bola, batendo bola na rua, e eu, criança, vendo da calçada, recebi uma forte bolada na barriga, perdi o fôlego e a cor. Melhorei logo, e a foto é a prova da melhora. Mas as consequências da bolada não aparecem na foto, mas o meu total desinteresse pelo futebol e a minha tentativa durante a infância de jogar. Desisti aos 12 e fui jogar handebol. Eu trouxe 3 fotos. A primeira foto é da sede da Fazenda Ibicaba, onde os meus avós moravam, a minha mãe, as 9 irmãs e os 2 irmãos. Na segunda foto, eles estão no estábulo. A vida era muito dura lá, né? Então, tinham muitas pessoas que trabalhavam na fazenda, né? Era uma fazenda de café. Em cima do boi está o meu tio mais novo, né? Com pouco tempo de vida. A minha mãe, ela está do lado esquerdo, observando o boi. E minha mãe era uma pessoa que ela sempre ajudava a tirar o leite das vacas, acordava muito cedo, né? Às 3 horas da manhã. E nessa terceira foto nós temos a família também, né? E os porcos, né? Os animais da fazenda, né? Eu trouxe essas 3 fotos que são dos meus 4 irmãos, da infância deles. Aqui a Miriam, ela tá, eu acho que no quintal de casa, eu não sei a idade dela ao certo. Aqui está o Gilson com a Ana, eles estão no cavalo, na charrete, né? Eles estão em Vilas Boas, que é o lugar onde meus pais moram até hoje, é Minas Gerais. E aqui é o Arilson, meu irmão, que é o que é acima de mim. E eu trouxe essas fotos porque os meus irmãos, eu sou a mais nova da família, eu nasci bem depois que eles. Eu não tenho nessa lembrança, memória desse
tempo deles enquanto criança, e eu gosto de olhar para elas porque me lembra, né, um momento que eu gostaria de ter vivido, de ter brincado com eles, ter participado dessa infância que não deu para participar. A criança sentada na cadeira é minha irmã. Para a gente é Carola, para os meus pais são Carola, assentada, e Natácia em pé. Ela é minha irmã menor, né? Mas isso não durou muito tempo, porque logo ela ficou bem mais alta, né? E benefício dela, porque a gente brigava muito. Eu acho que a gente talvez tenha tornado grandes companheiras do fato de que quem passou a apanhar fui eu. E, bom, a gente está sempre, as fotos sempre juntas, sempre sorrindo, meio forçosamente, mas agora nós somos companheiras porque aprendemos, depois de tantas coisas, a sermos companheiras e estarmos sempre juntas. Eu trouxe um filme que me lembra um acontecimento que minha mãe foi uma pessoa católica muito forte na igreja da comunidade, e certa vez um padre da igreja anunciou que ele tinha se apaixonado por uma das devotas, e a igreja inteira deu as costas para ele. Ele insistiu que ia casar com ela, e minha mãe foi ser madrinha de casamento do padre. A criança nasceu do pecado. Nasceu do pecado. Por exemplo, extrema-unção. Eu não sabia o que era extrema-unção. Falo assim, eu particularmente, eu não concordo que a pessoa tenha que pedir perdão no último momento de vida e vale. Eu não sou a favor. Hoje em dia, eu não condeno ninguém. Para mim, pode fazer o que quiser. Eu trouxe essa foto porque ela representa a geração da minha família, principalmente em questão da geração das mulheres. Em primeiro plano, tem a minha mãe, minha avó e eu no centro. E é uma foto que eu nunca tinha observado ela com tanta atenção, e eu vejo o quanto ela se mostra significativa hoje. Eu quis tanto me distanciar da personalidade da minha mãe, da minha avó, e eu me mostro nessa foto com as mesmas feições delas, e hoje eu vejo o quanto eu quero me aproximar das mulheres fortes que elas foram. Eu só tenho um porta-retrato na minha casa que traz a foto da minha tia materna. Aqui ela está na Amazônia, onde ela trabalhou no início dos anos 70 como pedagoga em tribos indígenas. Ela, muitas vezes, eu acho que ela foi tanto ou mais mãe do que minha própria mãe. E com ela eu aprendi a ser tia. Eu decidi muito nova, aos 23 anos, que eu não queria ser mãe, porque eu aprendi que uma criança não precisa sair de dentro de mim para eu amar infinitamente. E eu trago os meus 3 sobrinhos colados em mim. Essa é a Casa Velha da Ponte, na cidade de Goiás, onde nasceu Cora Coralina. E eu escolhi essa figura porque ela me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Essa poetisa aprendeu a datilografia aos 70 anos e publicou o primeiro livro aos 76, depois de passar muito tempo fazendo os famosos doces cristalizados de Cora Coralina, na cidade de Goiás. Eu trouxe fotos da minha avó e as 3 fotos trazem ela no centro, porque, ainda que eu não a conhecesse, essas fotos representam uma ausência presente. Uma ausência porque eu não a conheci e uma presença porque ela foi um elemento marcante em toda a minha vida. As histórias que se contavam dela formaram um pouco de uma imagem que é até ficcional. E essa ficção é incorporada um pouco em mim, talvez porque eu seja parecida com ela, talvez porque eu queira ser uma mulher forte como ela. Essa foto é de quando eu tinha uns 2 anos. Não sei exatamente, mas eu acho que nessa época eu já tinha perdido a minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Eu cresci sem conhecer a mulher que me trouxe ao mundo.
Com a ajuda de fotografias antigas e conversas com familiares e vizinhos, eu fui construindo a imagem dela, como se fosse um grande quebra-cabeça. E essa é a minha mãe, Lucy, a dona dos traços que eu herdei. Hoje é dia 1º de dezembro, o dia que nosso nenenzinho vai nascer. São 5 horas da manhã, não, 5h30 da manhã. E essa coisa linda aqui, ó, é a mamãezinha, é a mamãe mais linda do mundo, mais amada do mundo. Então nós vamos agora para a maternidade, para ver o nosso nenenzinho nascer. Eu não sei se é o André ou a Isabela. Você sabe, Gô? Não sabe.